O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação, laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unidade da existência, instruções dos Espíritos, limites da encarnação, a encarnação é um castigo. Chegando aos arredores de Cesárea de Filipe, Jesus interrogou a seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: E vocês? Quem dizem que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai, que está nos céus. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que Jesus fazia, e seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos, outros que Elias havia aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Então Herodes disse: Mandei cortar a cabeça de João Batista. Mas quem é esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E tinha vontade de vê-lo. Depois da transfiguração, seus discípulos então o interrogaram e lhe disseram: Por que os escribas dizem que é necessário que antes Elias volte? Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu lhes declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como quiseram. É assim que farão com o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes falava. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque tinham apenas noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem saber precisamente de que maneira isso podia ocorrer. Designavam com a palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais judiciosamente reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas um novo corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias. Porquanto João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia, portanto, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio durante a noite encontrar-se com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor,
pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer pela segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é da carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha dito que é necessário que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O mesmo ocorre com todo homem que nasceu do Espírito. Nicodemos retrucou: como pode ocorrer isso? Jesus lhe disse: ora, és mestre de Israel e ignoras estas coisas? Em verdade te digo, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que vimos, e no entanto não aceitas nosso testemunho. Mas se não crês em mim quando te falo das coisas da terra, como me crerás quando te falar das coisas do céu? A ideia de João Batista era Elias, e de que os profetas podiam reviver na terra, se encontra em muitas passagens dos evangelhos, notadamente naquelas transcritas acima, número 1, 2 e 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a impõe como princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não te admires de que eu tenha dito que é necessário que nasças de novo. Essas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água no batismo, mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, enquanto em algumas traduções as palavras do Espírito foram substituídas por Espírito Santo, o que não corresponde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital se destaca nos primeiros comentários tecidos sobre o Evangelho. Como isso será comprovado um dia, sem equívoco possível. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário também referir-se ao significado do vocabulário água, que não era empregado em sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Acreditavam que a terra havia saído das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que no livro de Gênesis se lê: o Espírito de Deus paira sobre as águas, flutua sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos, que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Segundo essa crença, a água se havia tornado o símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o seu corpo e sua alma, é nesse sentido que foram compreendidas no início.
esta interpretação de justifica. Aliás, por estas outras palavras, o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Jesus estabelece aqui uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que nasceu da carne é carne. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o Espírito é independente deste. O Espírito sopra onde quer. Ouves sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde vem, nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou alma fosse criado no mesmo instante que o corpo, se saberia de onde vem, pois se conheceria seu começo. Como quer que seja essa passagem, é a consagração do princípio da preexistência da alma e, por consequente, da pluralidade das existências. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois até João, todos os profetas, bem como a lei profetizaram, se quiseram compreender o que lhes digo. Ele mesmo é Elias, que deve vir. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Se o princípio da reencarnação expresso em São João pudesse, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, o mesmo não se poderia dizer desta passagem de São Mateus, que não permite qualquer equívoco. Ele próprio é Elias que deve vir. Aqui não há figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam estas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quiserem compreender o que digo, ele mesmo é Elias que deve vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para conquistar a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se conquista pela caridade e pela brandura. Depois acrescenta: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Estas palavras, tantas vezes repetidas por Jesus, dizem claramente que nem todos estão em condições de compreender certas verdades. Aqueles do povo que foram mortos viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao meu redor ressuscitarão. Despertem de seu sono e entoem louvores a Deus, vocês que habitam no pó, porque o orvalho que cai sobre vocês é um orvalho de luz, e porque anuirarão a terra e o reino dos gigantes. Esta passagem de Isaías é igualmente explícita. Aqueles do povo que foram mortos viverão de novo. Se o profeta tivesse ouvido falar da vida espiritual, se tivesse pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espíritos, teria dito: ainda vivem e não viverão de novo. No sentido espiritual, estas palavras seriam um contrassenso, porquanto implicariam uma interrupção na vida da alma.
no sentido da regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Mas quando o homem morreu uma vez, quando o seu corpo, separado de seu espírito, é consumido, o que se torna? Visto que o homem morreu uma vez, poderia realmente reviver de novo? Nesta guerra em que me vejo todos os dias de minha vida, espero que minha transformação aconteça. Quando o homem morre, perde toda a força, expira. Depois, onde está? Se o homem morre, reviverá? Vou esperar todos os dias de meu combate até que me ocorra alguma mutação? Quando o homem está morto, vive sempre. Terminando os dias de minha existência terrestre, vou esperar, pois voltarei. O princípio da pluralidade das existências é claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Jó tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não seria. Visto que o homem morreu uma vez, poderia realmente viver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja grega é ainda mais explícita, se é que isto é possível. Terminando os dias de minha existência terrena, vou esperar, pois a ela voltarei, isto é, voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio de minha casa, mas vou voltar a ela. Nesta guerra, em que me vejo todos os dias de minha vida, espero que minha mutação ocorra. Jó quer evidentemente falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Espera sua mutação, isto é, se resigna. Na versão grega, vou esperar parece aplicar-se antes à nova existência. Quando minha existência terrena tiver terminado, vou esperar, pois a ela voltarei. Jó parece colocar-se após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra, e diz que lá aguardará seu retorno. Não há, pois, como duvidar que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus. Princípio que é confirmado por Jesus e pelos profetas de modo formal. Disso se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo. Suas palavras se revestirão de autoridade neste ponto, como em muitos outros, quando forem meditadas sem preconceito. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem-se a acrescentar, do ponto de vista filosófico, aquela das provas que decorrem da observação dos fatos. Quando dos efeitos se pretende remontar às causas, a reencarnação surge como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Numa palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela por seus resultados, de uma maneira, por assim dizer, material, como o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que está na terra, e justifica todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, as máximas do Evangelho, em sua maioria, são ininteligíveis. É por isso que deram lugar a interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave
que deve restituir-lhes seu verdadeiro sentido. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unidade de existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e estreitos. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Esses espíritos felizes por estarem juntos se procuram mutuamente. A encarnação os separa apenas momentaneamente, pois após seu retorno à vida errante, se reúne como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem os outros na encarnação, onde estão reunidos numa mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando juntos para seu aperfeiçoamento mútuo. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Aqueles que são livres velam por aqueles que estão em cativeiro. Os mais adiantados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Sempre menos presos à matéria, sua afeição é mais viva porquanto é mais depurada. Não é mais perturbada pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Podem, portanto, percorrer assim um número limitado de existências corporais sem que sua afeição mútua seja atingida por nenhum baque. Está claro que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que neste mundo se unem somente pelos sentidos não têm nenhum motivo para se preocuparem. No mundo dos espíritos, somente as afeições espirituais são duradouras. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez surgir. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos. Enquanto a alma existe sempre, quanto as pessoas unidas pelo único móvel do interesse, não são realmente nada uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existe entre parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Por isso se diz, ao falar de alguém cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com aqueles seus parentes próximos, que ele não é da família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir a prova para uns e de meio de progresso para outros. Assim, os maus melhoram aos poucos em contato com os bons, e por meio dos cuidados que deles recebem, seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias esmorecem. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece na Terra entre as raças e os povos. O temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova que não se sente um amor bastante grande para abranger expressivo número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os, pois menos do que se tivesse um só? Mas que os egoístas se tranquilizem. Esse temor não tem profundamento, pelo fato de um homem
ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Vai encontrar sempre e somente os mesmos objetos de sua afeição que estiveram a ele ligados na terra, a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina na não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a preexistência da alma, uma vez que as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos. Não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida à única filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há, portanto, motivo algum para se glorificar de ter tido por ancestrais estes ou aqueles personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem já ter conhecido, vivido juntos, ter se amado e estar reunidos mais tarde para estreitar seus laços de simpatia. Isso quanto ao passado, quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação. A sorte das almas é irrevogavelmente fixada após uma única existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso, pois se houver qualquer progresso, não há mais sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão independentemente para a morada dos benfeitores ou para o inferno eterno. São desse modo separados imediatamente e para sempre, e sem esperança de reaproximar-se algum dia, de tal forma que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos, irmãs, amigos, jamais podem estar certos de se rever. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso consequentes, todos aqueles que se amarram tornam a encontrar-se na terra e no espaço e juntos gravitam para chegar a Deus. Se alguns fracassam pelo caminho, retardam seu progresso e sua felicidade, mas nem toda a esperança está perdida. Ajudados, encorajados e amparados por aqueles que os amam, um dia sairão do lado causal em que se afundaram. Com a reencarnação, finalmente, a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, disso decorrendo o estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção do todo universal, segundo a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com ficção definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarto, a individualidade com progressão indefinida, segundo a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família são rompidos após a morte e não há nenhuma esperança de se reencontrar. Com a terceira, há a possibilidade de se rever, contando que se esteja no mesmo meio, e esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso,
com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso que constitui a verdadeira família. Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites claramente traçados. Se com isso entendermos o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos pontos, mais adiantados que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por consequente menos sujeito a vicissitudes num grau mais elevado. É diáfano e quase fluídico. De grau em grau, se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito, sobre transformações sucessivas, torna-se cada vez mais étereo, até a depuração completa, que constitui a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados como estação aos espíritos muito avançados, estes últimos não ficam presos a eles como nos mundos inferiores. O estado de despreendimento em que se encontram lhes permite transformar-se para qualquer lugar onde as missões que lhes são confiadas os chamarem. Se considerar a encarnação do ponto de vista material, tal como subsiste na Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por consequente, libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando em sua purificação. Deve-se considerar também que no estado errante, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza e do mundo, ao qual o liga seu grau de adiantamento. Assim, na verdade, errante é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme estiver mais ou menos desmaterializado. Necessidade da encarnação. A encarnação é uma purificação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que estes possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É necessário para eles próprios, porque a atividade que são obrigados a exercer ajuda no desenvolvimento da inteligência. Visto que Deus é soberanamente justo, ele tem de distribuir tudo igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência de toda preferência, uma injustiça. Mas a encarnação é para todos. Os espíritos, somente um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no início de suas vidas, como primeira prova ao uso que farão de seu livre-arbítrio. O que os cumprem com zelo essa tarefa, transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação, e mais cedo desfrutam do fruto de seus trabalhos.
Aqueles que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu aperfeiçoamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinitivamente a necessidade de reencarnar-se, e é então que a reencarnação se torna um castigo. Obsessão. Observação. Uma comparação bem popular leva a uma compreensão melhor dessa diferença. O aluno não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de ter percorrido a série das aulas que o conduzem até lá. Essas aulas, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de alcançar o objetivo e não uma punição. O aluno dedicado abrevia o caminho a ele e encontra menos espinhos. É totalmente diverso para aquele que sua negligência e sua preguiça obrigam a repetir certas aulas. Não é o trabalho de aula que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem que está primeiramente no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o senso moral é amplamente desenvolvido e que é obrigatório a percorrer de novo as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao objetivo, é um castigo pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente por seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas também transpor de uma vez os graus intermediários que os separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar-se uma vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diversidades e diversas existências? Essa opinião não seria admissível, a não ser que na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os graus que devem transpor. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras, das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para elas nem para os outros. Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada fez de inútil. Pela reencarnação, no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, estando novamente em contato, tivessem a ocasião para reparar seus danos recíprocos. Por causa de suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer os laços de família numa base espiritual e apoiar numa lei natural os espíritos de solidariedade, fraternidade e igualdade.